Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui de novo, aula 19. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom participar desse ciclo 4. Tive a oportunidade aí de fazer 3 aulas nessa fase de aulas digitais e pandemia e tudo mais. Tenho certeza que a gente aprendeu muito e a gente está aqui para quase zerar o semestre, certo? A aula de hoje ela traz um tema muito legal. Imortalidade do espírito e educação, né? Nossa aula 19, e a gente vem para uma proposta muito interessante de discutir a perspectiva da educação frente ao conceito de imortalidade, né? Então, é uma aula que me interessa bastante. Eu já dava essa aula no plano de aula antigo, que era educação e espiritismo, algo nessa linha, e agora a gente vem para a ideia da imortalidade do espírito e educação. Vamos juntos? Pronto. Então a gente se prepara para esta aula. Vamos entender aqui por onde a gente vai. Deixa eu ver se eu escondo esse negócio. Será que escondo? Vamos ver. Não dei conta. Bom, a excelência do espiritismo. A gente vai falar um pouquinho da excelência do espiritismo no conceito de educação do espírito imortal. A imortalidade e o medo da morte. O que isso tem, né, relação? Por que a gente tem esse medo de morrer, né, já que a gente é imortal? Não é? Pensa aí, hein? A imortalidade e educação infantil, como que a gente trata. Imortalidade e suicídio, a gente vai passar por esse tema relevante. Educando as tendências do espírito e, por fim, educação e predisposições reencarnatórias. Tranquilinho, qualquer 2, 3 horinhas de aula aí a gente vence o tema e fica tudo certo, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que eu... Aí, pronto. Deixa eu tirar essa aqui, ó. Ok. Bem, a gente começa então por este tema aqui, que é o seguinte: a excelência do espiritismo na perspectiva de o espiritismo como portal de acesso ao espiritual. Por que a gente costuma falar que o espiritismo tem essa pegada, essa proposta de ser um portal de acesso para o espiritual, né? Por que a gente consegue aí, como fala, tratar isso dessa maneira, né? E de alguma maneira a gente considerar o espiritismo como um portal de acesso. Bem, longe da gente fazer uma apologia à religião espírita, né? A gente não está aqui para ser catequizador, doutrinador do espiritismo, mas a gente está aqui para pensar o seguinte: no momento em que eu tenho uma perspectiva religiosa através do espiritismo, que trata claramente a ideia da imortalidade, que trata claramente enfrenta, né, esse conceito da morte, tira o mito da morte como final, como fim, e coloca o espírito como autor do seu próprio destino, e essa perspectiva de espiritismo é a perspectiva que a gente trata aqui na ULI. A gente começa a entender que o espiritismo é sim um portal, gente, de acesso ao espiritual. É por ele que a gente começa a entender que a vida espiritual é real, que é a realidade de todos nós, que não é algo que a gente ganha por ter se comportado, que não é algo que é prêmio de um Deus ou de alguém que está no comando. Na verdade, a vida espiritual é a vida que a gente vive no nosso dia a dia. E essa vida espiritual passa pela vida material na perspectiva da reencarnação. Então, quando a gente propõe que o espiritismo é efetivamente uma religião, um portal de acesso para o mundo espiritual, é porque ele lida com esses temas que muitas vezes foram colocados como dogmas da grande maioria da religião, inacessíveis ou de alguma maneira tratados de forma que a gente tivesse que simplesmente aceitar, e coloca a gente frente a uma discussão de que eu sou espírito imortal, eu tenho uma vida espiritual e eu vou atrás dela com conceitos, com princípios e com alguns entendimentos dessa filosofia que eu estou acreditando, que eu estou estudando e que eu trato como sendo a minha religião pessoal, que é a religião baseada nos princípios do espiritismo. Tá bem? Fomos bem? Então vamos com esse conceito e avançamos aqui para a ideia da imortalidade e o medo da morte, né? E aí a proposta é que a gente discuta a perspectiva de que a imortalidade vence o medo, gente. Por que a imortalidade vence o medo, né?
porque efetivamente essa carinha dessas crianças aqui assustadas não foi à toa, eu escolhi isso com muito cuidado. A gente foi educado para ter medo da morte, né? A grande maioria de nós foi educado temendo a morte. A morte, ela foi tratada para a gente culturalmente como o final, como o juízo final, como o terror. Os filmes, né, todos tratavam a morte como algo terror, o fantasma, os espíritos do mal, né, os terrorismos todos que tinham em cima da perspectiva de morte. E quando a gente permite que a imortalidade vença o medo, a gente está propondo que o fato de que eu reconheço que eu sou imortal, de que eu reconheço que ao morrer eu vou dar continuidade à minha vida espiritual fora do corpo físico, para poder voltar para a minha vida espiritual no corpo físico, enquanto eu estiver na próxima encarnação, eu estou trazendo a imortalidade como uma solução do medo da morte, né? Então, no momento em que eu reconheço e entendo a imortalidade como real, eu estou propondo que a gente venha para a perspectiva do imortal, que a gente venha para a perspectiva de se reconhecer imortal e deixe o medo da morte de lado, né? Por que a gente venceria o medo da morte entendendo da imortalidade? Porque ela seria algo transformada em rito de passagem, né? Ela deixa de ser o final, como ela é culturalmente para a gente, a morte como final, a morte como inevitável, e a gente transporta ela para algo que a gente entende como um rito de passagem, ou seja, estou passando de uma fase encarnado para uma fase desencarnado, e que vai acontecer isso em diversas outras vezes. Certo? Então, por isso que a gente gosta de trazer a imortalidade como uma ferramenta de vencer o medo da morte. Ainda sobre esse tema, o medo entendido como insegurança. Por que insegurança? Porque a gente entra num modelo no qual a gente não conhece o que vem depois, não reconhece o que vem depois e parte para a insegurança. E a insegurança potencializa o medo. Então, quando eu estou propondo que o medo seja a insegurança, eu estou dizendo que se eu não conheço e não reconheço a imortalidade, eu vou ter muita insegurança acerca da morte, porque eu não sei o que vai acontecer quando eu morrer, né? Nas premissas culturais que a gente tem, por exemplo, uma premissa aí católica, judaico-cristã, eu vou ter um julgamento final, eu vou ter um céu ou inferno, né? Em outras religiões eu vou ter N proposições que vão acontecer quando eu morrer e que vão me colocar diante de uma situação de insegurança, e por isso o medo. O medo a gente tem do desconhecido, porque quando a gente reconhece o desconhecido, a gente passa a ter segurança, a gente passa a ter respeito pelo fato, pela condição, mas a gente sai da perspectiva do medo. Então, a proposta é que a gente reconheça a imortalidade, a partir do nosso processo educativo durante a encarnação, estabeleça uma relação com a morte do personagem, com a morte do corpo físico, a partir da certeza e do reconhecimento da imortalidade do espírito. Com essa imortalidade, certamente eu diminuo a insegurança sobre a morte do personagem, sobre a morte do corpo físico. E eu vou lidar com a morte de maneira mais natural, uma vez que ela vai se transformar num rito de passagem e deixar de ser um final, um julgamento, uma fase sem volta. Na verdade, eu costumo dizer, e gosto de falar isso, que nós temos muita experiência em morrer. Nós somos experientes demais em morrer, né? Se nós temos aí no nosso conteúdo cerca de 1000 encarnações, fica claro que a gente já morreu pra caramba, a gente já morreu de diversas formas. E se a gente já morreu de diversas formas, é porque realmente a gente reconhece isso, certo? Caiu a luz, eu vou dar uma pausa e volto daqui a pouquinho. E a gente volta, isso acontece, né, nos estúdios aqui de Walt Disney, só que não, caiu a luz, eu dei um tempinho, tava usando um programinha que dava para dar uma pausa e agora a gente volta para a aula, tá bom? Vamos lá. Bem, seguindo então em frente, ainda sobre a imortalidade e o medo da morte, a gente tem que pensar o seguinte, o espírito vence o medo da morte, né? Então, no momento em que eu, como espírito imortal, integro a certeza de que eu
não morro, que eu só passo de uma encarnação para reencarnação, de uma encarnação para outra, através do período desencarnado, eu venço o medo da morte. Eu passo a entender que a morte é uma transição, que é um estágio, que é uma etapa. E isso acontecendo, eu consigo criar uma relação de ciclo com a morte do corpo físico. Eu crio uma relação na qual eu, como espírito imortal, venço esse medo e passo a entender que estou simplesmente numa fase cheia de ciclos, chamada reencarnação. Ao final do último ciclo da reencarnação, eu desencarno e vou passar uma fase desencarnada e depois entro novamente numa encarnação com diversos ciclos. Então, no momento em que eu, espírito imortal, reconheço isso, integro essa habilidade, essa relação saudável com a morte do corpo físico, entendendo que é um fechamento de ciclo, eu venço o medo da morte. E aí eu passo a tratar naturalmente e aproveitar de forma melhor, sem ansiedade, sem medos, essa etapa reencarnado, na qual eu tenho que trabalhar o meu desenvolvimento, trabalhar as minhas limitações, utilizar as minhas habilidades já integradas, para que chegando ao fim da encarnação, eu possa desligar esse corpo físico, seguir em frente e me preparar para a próxima reencarnação. Muito simples no discurso, muito desafiador na vida prática. Eu tenho certeza que todo mundo deve estar pensando isso agora e ainda assim desafiador para mim, né? Algumas pessoas já sabem, já assistiram algumas aulas minhas. Eu uso um treinamento aí diário, né? Muitas vezes eu simulo que as pessoas estão morrendo, que eu estou morrendo, para eu poder vivenciar isso e lidar melhor com a morte, né? Isso é uma técnica que eu uso há algum tempo já e tem me permitido entender que as coisas são transitórias, que isso aqui vai ficar para trás, que eu vou para a próxima encarnação, que as relações humanas estabelecidas aqui nessa encarnação são relações transitórias também e que eu tenho que cuidar para não me apegar tanto à matéria, para que seja mais fácil o fechamento desse ciclo, desse personagem aqui, Plínio, para que a gente possa seguir desencarnado para as próximas vidas, tá bom? Vamos em frente? Seguimos então, a gente entra numa perspectiva que é a imortalidade e a educação infantil, né? E aqui, gente, tem um tema bem interessante. Eu começo pelo seguinte: educar a criança para a imortalidade sem induzi-la. Bem, olha só. Quem de vocês, pensando bem, foi educado para a imortalidade, né? Eu conheço pouca gente, pessoas que nasceram aí de repente no berço espírita, tal, que podem de alguma maneira ter tido uma educação que lidou com o tema da imortalidade da forma como a gente está propondo aí nos nossos estudos de espiritismo, né? Por quê? Porque normalmente a gente não lida, né? As gerações aí anteriores a nós já não tem um arcabouço de relação boa, de relação saudável, natural com a morte, e não consegue transpor isso para as crianças, para as pessoas que estão sob a sua tutela de educação. Então, a proposta é que a gente possa educar as crianças, possa educar nossos filhos ou aqueles que estão sob nossa responsabilidade de educação, sobre a imortalidade de uma forma natural. Trate isso com a criança de uma forma natural. Coloque para ela a perspectiva de que ela vem com o conteúdo de uma vida anterior, que ela vai trabalhar esse conteúdo durante essa vida e que ao final da vida ela vai continuar numa outra perspectiva, numa outra dimensão, se preparando para construir um outro personagem, uma outra encarnação. Ah, Plínio, mas isso é confuso. Não, gente, não é confuso. É confuso para a gente que lidou com os dois modelos, né? Mas se a gente pensa em modelo no qual a gente vai tratar com uma criança, lembrando que ela é um espírito reencarnado, eu vou estar trazendo para ele um conteúdo que ele já sabe. Uma criança acabou de encarnar, ela passou pelo desencarne, ela passou pela reencarnação, ela está pronta para absorver esse conteúdo, e se a gente coloca esse conteúdo de forma natural para ela, eu entendo que ela vai conseguir despertar isso de forma melhor e fica mais fácil. Então, lide com esse conteúdo culturalmente e na transmissão de conhecimento e entendimento do mundo para o seu filho ou para as pessoas que estão sob sua educação de forma natural. Lide com isso dessa forma, eu tenho certeza que vai ser bacana, tá bom? Dentro dessa perspectiva, a gente precisa tratar a reencarnação como processo educativo, né? Por que, Plínio, que eu preciso tratar? Porque
Porque eu preciso mostrar para essa criança, nesse perfil de educação, que ao longo da trajetória dela, de criança, de adolescente, de adulto, ela vai passar por um processo educativo. E para isso, gente, eu preciso reconhecer ela como espírito imortal. Então eu preciso me reconhecer, preciso reconhecer ela como sendo espírito imortal e aí tratar isso como uma conjunção entre dois espíritos, pai e filho, mãe e filho, irmão mais velho, ou seja, entre dois espíritos que estão trocando, que estão aprendendo um com o outro. Então a perspectiva da reencarnação como processo educativo nos traz a ideia de que se eu proponho para a criança de que a vida é contínua, de que existe a imortalidade, eu preciso lidar também com o tema da reencarnação como processo educativo, para que ela entenda por que ela nasce, cresce, reproduz e morre, como era na escola, na nossa época, mas para que ela ponha um propósito nisso e que essa reencarnação seja um processo educativo realmente no qual ela vai lapidar suas habilidades e vai lidar com os desafios dela e daqueles que estão à sua volta, incluindo você, né? Então essa seria uma perspectiva importante na ideia de educar a partir da proposta da imortalidade. Por fim, né, embora não seja como fala, querendo atingir a completude do tema, mas trazendo alguns temas, né, que eu consegui relacionar a imortalidade e a educação infantil como sendo importantes de discutir nessa aula, o espírito imortal como único responsável pela própria evolução e aprendizado. E aí, gente, a gente vai trazer para a criança uma perspectiva na qual ela vai ter que entender que ela está numa perspectiva de autora do próprio destino, que ela está numa perspectiva de conduzir a própria reencarnação, que ela é que vai determinar o ritmo da evolução, que ela é que vai fazer as escolhas que vão direcionar os caminhos que ela tem que passar. Ou seja, se a gente consegue trazer a questão da imortalidade para a criança no processo educativo, a gente precisa trazer também a perspectiva da autodeterminação, né? A educação infantil precisa passar por isso. Eu tenho que trazer para ela a imortalidade, a reencarnação como processo educativo e, por fim, a autodeterminação. Porque senão ela vai crescer baseada em atavismos, como eu cresci, por exemplo. Ah, Deus quis assim. Ah, porque tem que ser. É porque você tem que passar por isso. É porque faz parte do seu karma. Não, gente, não é isso. É porque faz parte das suas escolhas. É porque você está determinado a superar essa limitação. É porque isso você já integrou e por isso você exerce naturalmente. Não é um dom, um presente divino que veio para você mudar o mundo. Não, esqueça isso. Vá para uma perspectiva de autodeterminação, de autoescolha, de espírito responsável, de falar, ó, sou eu tenho que escolher, eu tenho que avançar, eu tenho que fazer acontecer e a partir daí a minha reencarnação tem uma perspectiva educativa. Se a minha reencarnação tem uma perspectiva educativa, eu preciso me reconhecer como espírito imortal a meu tempo, do meu jeito e entender a imortalidade como algo que me dá a segurança de que depois de morrer como personagem, depois que esse Plínio aqui morre, ele continua a vida a partir daquilo que ele já integrou e daquilo que ele ainda precisa integrar, certo? Então isso sim me parece ser um modelo de educação infantil que traz para a criança a ideia da imortalidade de forma completa e de forma bastante evolutiva, na ideia de que ele vai entender a reencarnação como processo educativo e vai entender que é responsável e o único responsável pela própria evolução e aprendizado. Certo? Bom, vamos passar agora para um tema interessante que traz aí um contraponto nessa questão que a gente falou e que é de importante relevância também, que é a imortalidade e o suicídio. E aí, a perspectiva do suicídio como fuga do viver, né? Por que o suicídio pode ser visto como uma fuga do viver? Porque, na verdade, é uma escolha do próprio espírito que comete suicídio por não dar conta, né? Por, de alguma maneira, não dar conta do que está acontecendo, por buscar uma fuga. Só que, gente, se eu tenho consciência da imortalidade, que fuga que eu encontro
optando pelo suicídio, eu não encontro fuga, porque eu me encontro a partir do suicídio. Eu volto para uma perspectiva de espírito imortal, desencarnado, e que vai me colocar em condição de encontrar os mesmos psiquismos de quando encarnado. Então, o suicídio como perspectiva de fuga, na minha visão, no meu entendimento pessoal, só é válido se eu não tenho entendimento da imortalidade, porque se eu tenho, não faz sentido nenhum eu tirar essa vida mortal aqui, que é a vida do personagem, para tentar resolver um dilema psíquico, algo que me incomoda. Porque, na verdade, o psiquismo não está no corpo físico, o psiquismo está na mente, que está no perispírito. E, efetivamente, a gente vai continuar com os mesmos dilemas, com as mesmas crises, com as mesmas questões no momento em que a gente desencarnar. Então, eu entendo que essa perspectiva do suicídio como fuga, né, da realidade, como fuga do viver, ela é baseada na ideia de que não se reconhece a imortalidade, ou seja, achando que, tirando a vida, tira todos os problemas que o acometem naquele momento. Lógico que isso precisa de uma consciência, precisa de um entendimento, né? Mas, efetivamente, eu percebo que nós, como espíritos imortais, tendo consciência da imortalidade, não cometeríamos o suicídio, né? Não entraríamos nessa perspectiva. Lógico que aí tem uma série de conjunturas, isso é de cada um, é individual, mas eu entendo que a imortalidade é sim um bom preventivo para a questão do suicídio. A consciência da imortalidade, no caso, nos coloca de forma mais interativa com a vida atual, entendendo que talvez tirar a própria vida não resolva os problemas psíquicos que acometem, e isso nos coloca numa perspectiva de buscar soluções diferentes da solução que a gente acha que encontra quando a gente comete suicídio, tá? Aí, dentro dessa linha, existe um suicídio sem a morte do corpo, né? E aí é um suicídio que a gente comete a partir das nossas escolhas diárias, né? Porque a gente pode estar se anulando, a gente pode estar caído aí em vícios materiais, né? A gente pode estar com questões de drogas, de bebida, de alimentação toda estragada, né? Tipo, toda errada, né? E isso coloca o corpo físico num processo de suicídio também, né? Um suicídio enquanto vivo, não tiro a vida diretamente, mas é gradativa. Ou seja, as minhas escolhas são tóxicas para a encarnação, para o corpo físico e para o espírito também. E esse suicídio sem a morte do corpo físico, ele acontece silenciosamente, muitas vezes sem a gente perceber, por um desequilíbrio, por uma escolha errada, por uma linha de pensamento de não dar valor à vida, por uma linha de pensamento de talvez não ter um entendimento suficiente sobre a imortalidade, sobre a perspectiva do espírito e do corpo físico, e a gente vai aos poucos, né, cometendo suicídio. A gente vai aos poucos detonando esse corpo físico pela perspectiva de que a gente não dá valor para a ideia da encarnação como oportunidade de aprendizado e de evolução. Ou seja, no momento em que a gente faz escolhas e vai dilacerando, né, de uma certa forma, o fluido vital que a gente tem nesse corpo físico, desse personagem, a gente está, sim, cometendo um suicídio enquanto encarnado, sem tirar a própria vida de uma forma direta, mas cometendo um suicídio dito indireto. Tá? E isso é uma coisa que a gente precisa atentar. Né? A gente está cuidando da saúde, a gente está tomando escolhas saudáveis, a gente está cuidando do nosso psiquismo, a gente está valorizando o que realmente tem valor para o espírito, ou a gente está vivendo freneticamente aí a matéria, o corpo material, e achando que isso aqui é finito mesmo, e morreu, tá tudo bem. Tá? Acho que isso é uma reflexão importante, principalmente nesses tempos atuais aí que a gente foi colocado para fazer reflexões de diversas coisas, né? E a gente acaba muitas vezes não parando para analisar, tá bom? Eu posso falar de carteirinha, já tive fases aí, workaholic total, onde o trabalho era mais importante que tudo e a superestrutura do trabalho acabou me engolindo e eu tive que dar um freio de arrumação e organizar a vida para que as coisas voltassem a fluir de maneira saudável, né? Então fica aí a dica, né? Bom, dentro desse tema, a gente parte então para um quarto tema da aula, que é educando as tendências do espírito, né? E aí, gente, a gente vai precisar falar de tendências, né? Eu separei 2 tópicos que são o seguinte: macro tendências do espírito e a modelagem de um novo personagem.
e como reconhecer nossas macro tendências. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, vamos pensar um pouquinho, e a gente vai estudar isso sempre na ULI, de várias nuances, né? Que são as tendências. Né? O que são as minhas tendências, né? As tendências do espírito são aquelas que são tendentes a acontecer porque ainda estão integradas ou ainda estão consideradas como limitações. Então, eu tenho tendência a repetir alguns comportamentos, algumas escolhas, né? Baseada naquilo que eu já integrei e naquilo que eu ainda tenho de desvio, naquilo que eu ainda não tenho integrado. Então eu venho fazendo isso repetidamente e eu tenho isso já como uma tendência. Por quê? Porque já está de alguma maneira arraigado no meu psiquismo, já está integrado, é aquilo que a gente fala que a gente carrega no perispírito, né? E de alguma maneira isso gera uma tendência. Agora, Plínio, o que isso tem a ver, né, como está proposto aqui, com a modelagem de um novo personagem? Quando a gente vai modelar um personagem para reencarnação, e vocês lembram disso lá da aula do básico, nós tivemos 3 aulas no básico, e uma delas falava de como a reencarnação era desenhada, né? E a gente falou disso, do modelo organizador biológico, da influência do espírito reencarnante na formatação do corpo físico, né? E aí a gente tem que pensar que toda essa construção do personagem Plínio foi feita originariamente por esse espírito aqui, né? Ou seja, eu como espírito desenhei esse personagem arquetipicamente baseado em as minhas tendências, as minhas predisposições, aquilo que arquetipicamente eu tinha como conceito de espírito, né? E construí esse personagem, e que aos 7 anos saiu da infância, né? E começou a ter indícios de personalidade própria, e aos 14 anos formatou uma personalidade baseada em tudo que já vinha construindo nas encarnações anteriores, somado ao ambiente em que foi inserido, do meu pai, da minha mãe, da cultura local, daquilo que eu estava exposto como personagem e como espírito reencarnado. Dentro disso, tudo que eu formatei nesse personagem trouxe as minhas tendências para essa história, né? Então, como que eu identifico isso? Percebendo aquilo que eu faço instintivamente, percebendo aquilo que acontece e que volta e meia recorre para mim, né? Que traz à minha frente, que me coloca, né? Então eu tenho uma questão relacionada à liderança. Então, para onde eu vou, a tarefa que eu for exercer, eu tendo a assumir um papel de liderança e exercê-la de alguma maneira. O que vai ser importante é eu avaliar de que forma essa experiência da liderança está me colocando diante de alguma limitação ou diante de alguma habilidade que eu já integrei. E isso é um olhar atento para a evolução, porque se eu consigo perceber as limitações que eu tenho no exercício da liderança, eu posso lidar com elas e, de uma certa maneira, lapidar essa habilidade de fazer uma liderança que respeite a lei de sociedade, que seja boa para o mundo, que seja boa para mim, que me traga evolução, que respeite as pessoas que estão sendo lideradas, e dessa forma eu acabo, sim, desenvolvendo e integrando cada vez mais a habilidade de ser líder. E essa tendência que me coloca diante da liderança vai se equilibrando dentro dos meus conteúdos, porque chega um momento que ela já está integrada e já é natural. E aí eu consigo ter ela como uma habilidade, e aí quando ela desperta, eu já vou exercê-la naturalmente da forma adequada para mim e para a sociedade à minha volta. Bom, dentro dessa perspectiva, a gente precisa educar as tendências, né? O que é educar as tendências? Parte da ideia de reconhecê-las. E quando eu percebo de que forma essa tendência tá, vamos supor ainda nesse meu exemplo, que a minha liderança fosse de esmagar as pessoas, de tirar proveito das pessoas, de passar por cima das pessoas, eu tenho que perceber isso e eu tenho que educar essa tendência. Eu tenho que fazer com que ela me coloque numa perspectiva de liderança positiva, de liderança construtiva com as pessoas, de liderança participativa, onde eu dê voz para as pessoas que eu lidero, que eu saiba recuar, que eu saiba dar espaço, que eu não seja autoritário. Isso é a educação da tendência. Então eu pego essa minha tendência, a liderança, e vou trabalhar a educação dela, trazendo para esse personagem que eu construí como espírito
um modelo de liderança mais adequado ao que eu já tenho como tendência. E essa tendência vai se construindo a partir da inserção das experiências que eu vivencio como líder e vou habilitando ainda mais esse espírito que sou com o desenvolvimento e a integração dessa habilidade de uma liderança melhor, certo? E aí, a partir daí, eu estou educando essa minha tendência. No momento em que numa próxima encarnação ou numa próxima oportunidade eu tenho essa tendência à liderança, a desenhar um personagem com essa característica, eu vou exercer essa liderança de uma maneira melhor. E ela vai se tornando natural até que se torne uma habilidade integrada e venha efetivamente, como a gente chama, o dom, tal. A pessoa já é naturalmente, ela exerce a liderança de uma maneira positiva, tá? Então, isso é o significado de que a gente precisa educar nossas tendências vivendo os personagens. Por isso que eu coloquei essa foto da bailarina, né, e desse palhaço aqui, porque efetivamente a gente exerce diversos personagens ao longo de diversas encarnações. E para cada personagem, a gente exerce um papel que vai estruturando e reiterando aquilo que a gente precisa integrar de habilidade ao longo da encarnação. Ok? Fomos bem? Dentro disso, gente, a gente precisa falar um pouquinho também sobre as predisposições reencarnatórias. E quando a gente fala de educação e predisposições reencarnatórias, a gente precisa falar um pouquinho sobre predisposição, né? Enquanto as tendências são aquelas que a gente traz a partir do que a gente já integrou, a partir do que a gente vivencia, a partir do que a gente vive ao longo das reencarnações, as predisposições estão relacionadas ao que a gente acredita, ao nosso conjunto de crenças, a forma como a gente estabelece a relação com o conteúdo e como a gente acredita que deve ser. Então, quando eu estou falando de predisposições reencarnatórias, eu tenho que pensar em algo que me traga dentro do conjunto que eu desenhei para a reencarnação, aquilo que eu acredito. Quais são as minhas crenças? Eu acredito nisso. Né? Vamos usar, por exemplo, a ideia do karma. O karma talvez seja até a relação entre um conceito que a gente tinha de karma, de castigo e tal, para a gente entender a predisposição. Então, talvez predisposição seja um significado novo para a ideia do karma como castigo, né? Que é, que conjunto de crenças eu tenho e por que eu estou repetindo esse conceito no meu entendimento, na minha relação com a realidade? A partir daí, eu tenho essa predisposição, eu tenho uma predisposição a entender que se a pessoa me engana, eu não perdoo. Porque foi assim que eu aprendi, porque era assim que minha mãe me ensinou, porque foi assim na outra vida e eu venho com essa predisposição. Ou seja, eu não perdoo. Eu tenho dificuldade de entender que a pessoa pode errar e eu posso entender que ela pode dar continuidade, que ela pode se melhorar. Então eu venho com essa crença. Dentro dessa ideia, eu acredito que é assim. E aí eu repito o modelo. Quando eu repito o modelo, eu tenho que parar e falar, opa, existe uma liberdade para mudança das predisposições. Por quê? Porque eu posso quebrar um paradigma, porque eu posso mudar uma crença, mesmo que essa crença tenha vindo de vidas passadas, mesmo que essa crença, esse modelo tenha vindo a partir de experiências anteriores, não só na experiência que meus pais me passaram, que a cultura que eu fui criada me passou, mas também dos modelos de vidas anteriores e que ficaram registrados para mim e que eu trato isso como as minhas crenças, a partir do que eu acredito ser a realidade. E aí, gente, eu tenho que ter liberdade para mudar, porque a predisposição é só uma predisposição. Eu escolho se eu repito o comportamento. Eu defino se esse comportamento vai se conduzir, vai ser conduzido a partir da minha predisposição para que eu faça igual à encarnação anterior ou para que eu faça igual aos meus pais. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, fazendo as mesmas escolhas, porque a gente acredita, de alguma maneira, erroneamente, que as coisas não podem ser mudadas, que o destino está escrito, que foi assim, que sempre foi assim, que joguei pedra na cruz, por isso está acontecendo, que Deus quis assim. Não, gente. A gente tem que se autodeterminar e entender que a gente pode mudar as predisposições a partir de escolhas, a partir de modelos que a gente revise, a partir de conjunto de crenças que a gente reestabeleça. A gente não pode ficar sendo papagaio repetindo crença, gente. A crença de 100 anos atrás não serve mais para a realidade atual. Não posso pegar o que eu
entendi como crença na vida anterior, na minha encarnação anterior, e querer aplicar aqui. Não vai dar certo, né? Eu costumo brincar. Minha bisavó, quando eu era criança e ia na casa dela, chorava quando eu arrumava a cama dela, porque era uma afronta um bisneto homem com 8 anos arrumar a cama. Isso afrontava o papel de mulher dona de casa dela, né? Essa crença não serve mais. Como exemplo disso, eu posso fazer com várias outras crenças. E se eu tiver uma predisposição acreditada a partir dessa crença, eu vou ser machista. Eu vou querer que minha mulher só fique em casa cozinhando. Eu vou dizer que mulher não serve para trabalhar. Eu vou repetir modelos de arquétipos de machismo que serviram para uma sociedade de 100 anos atrás, mas que não servem para a sociedade atual, porque a gente já entendeu que isso não tem a ver. E não quero desviar a aula para esse assunto, mas usei como exemplo. Por quê? Porque a gente tem diversas predisposições que, se a gente não ficar atento, a gente repete, né? Com N questões em que a sociedade atual está repensando, está revisitando conceitos, e que a gente, se não cuidar e não reformular o nosso conjunto de crenças para uma crença trazida para um olhar do espírito do século XXI, que está vivendo o século XXI, a gente vai ficar repetidor de crença, repetindo padrões, repetindo predisposições e não evoluindo, não trazendo olhares novos sobre a realidade nova que se coloca diante dos espíritos que somos nós, vivendo encarnações atuais, diante de tanta disrupção, diante de tanta quebra de paradigma necessária para a gente evoluir e para a gente viver bem no cenário atual, tá? Então, espero que isso seja um modelo que vocês entendam, que é, nós temos liberdade para mudança. E aí, gente, a gente pode muito bem alterar as predisposições em curso. E eu achei essa imagem, achei fantástica. A gente que pinta o caminho que a gente vai viver no dia seguinte. Nós somos donos desse pincel aqui. Nós podemos alterar predisposições em curso. Olha, eu estou aqui repetindo o modelo de liderança e que invariavelmente cai num cenário onde eu repito o final. Eu sei que vai acontecer isso, porque isso é uma predisposição que eu entendo psiquicamente vai acontecer. Não, para aí. O que eu tenho que fazer de escolha? O que eu tenho que mudar de escolha? De que forma eu posso atuar como dono do meu destino para que essa predisposição não se repita com o mesmo resultado? Ela está em curso, ela está acontecendo, eu estou repetindo novamente um papel, eu estou repetindo novamente com esse personagem escolhas modeladas por uma predisposição, mas que, se eu prestar atenção e conseguir agir de forma consciente diante desse conjunto de crenças que me levam para essa predisposição, eu faço diferente, né? Eu faço um final diferente, mesmo que eu tenha começado repetindo a partir de uma predisposição que eu achava que era necessária e que era o modelo único que eu tinha para vivenciar. E aí, gente, isso vale para muita coisa. Isso vale para que a gente soluça, vale para a gente soluçar, né? Isso vale para que a gente possa fazer finais diferentes, para que a gente possa efetivamente trazer desenhos para os quais eu consiga encontrar novos modelos de crenças, novos conjuntos e que me levem a finais diferentes daqueles que eu estava repetindo em encarnações ou em anos anteriores da vida. Isso é a proposta de que a gente pode muito bem alterar predisposições que estejam em curso e que estejam efetivamente trazendo para a gente resultados parecidos. As mesmas escolhas geram os mesmos resultados, isso é um clichê, mas que a gente tem que usar no nosso dia a dia. Se você está tendo os mesmos resultados, é porque você precisa revisar seu conjunto de crenças e valores que estão sendo utilizados para as escolhas e decisões no dia a dia ou nas encarnações diversas que você tem conhecimento e reconhece que está caindo na mesma finalização, caindo no mesmo resultado. Tá bom? Espero que a gente tenha conseguido separar bem essa ideia. É uma ideia que ainda é um pouco confusa para as pessoas. Confesso que para mim também vem sendo reorganizado isso de predisposição e tendência, mas que separando dessa forma, trazendo a predisposição para a ideia do seu conjunto de crenças e trazendo a tendência para aquilo que você já integrou e para aquilo que você precisa desenvolver ainda de habilidade, ou seja, repetidamente em diversas encarnações, eu acredito que a gente consiga evoluir e voltar para um modelo, tá?
eu queria dizer que dessa aula a gente tem que pensar muito bem no tema de educação, né? Eu fecho essa aula com a ideia de que a educação do espírito, a partir da imortalidade, traz para o espírito uma liberdade incrível de viver a vida encarnada, né? E quando a gente tem a imortalidade presente na educação do espírito, a morte deixa de ser relevante. Ela passa a ser realmente uma fase, uma transição, uma etapa, um estalar de dedos para que a gente mude de dimensão e experimente um momento encarnado, um momento desencarnado, um momento encarnado, um momento desencarnado. Então, quando a gente coloca a imortalidade para a perspectiva da educação, a gente traz realmente um modelo mais tranquilo e mais sereno para o espírito. Claro que a imortalidade e a relação com a morte melhoram com o desenvolvimento mediúnico, eu já falei isso em outras aulas, né? E vou reforçar. É fundamental a gente pensar na naturalização da mediunidade para que a gente possa realmente trazer uma relação com a morte do personagem e da imortalidade do espírito de maneira mais tranquila. E, por fim, lembrar que a gente, no papel de educação, a gente tem que entender que todos somos espíritos. Então, não tem aquela coisa de que pai é autoridade, que sabe tudo, e filho que está aqui para aprender com o pai. Gente, nós já exercemos os dois papéis, pai e filho, sendo o espírito que somos. Então, pense no seu filho, pense no seu pai, como outro espírito qualquer que está ali com você numa relação de família terrena, numa relação de núcleo familiar e que tem que trocar, tem que trocar. Eu vou repetir esse verbo 3 vezes, troca, trocar. Por quê? Porque muitas vezes a gente está vivendo um modelo cultural onde a criança está para aprender e o pai está para ensinar. A autoridade exercida impede que o filho, o espírito que está no papel de filho, ensine para o pai algo que ele já tem desenvolvido como habilidade e o pai ensine para o filho algo que ele já tem desenvolvido como habilidade. Essa é a relação que a educação frente à imortalidade pode permitir para a gente. Por quê? Porque é cíclico e horas a gente vai estar como pai, horas a gente vai estar como filho, horas a gente vai estar como mãe, horas a gente vai estar como filho. E esses papéis se trocam justamente para que a gente consiga enxergar com outros óculos, ou seja, a gente coloca um óculos da realidade que a gente está vivendo. Ok? Bom, espero que a gente tenha conseguido trazer reflexões boas. Eu deixo aqui a minha gratidão, né, por estar aqui com vocês nesse semestre. Foram 3 aulas nesse ciclo 4 e de muita reflexão. A gente vai estar junto aí nas lives, né, no início da semana e tenho certeza que a gente vai poder esclarecer e bater um papo um pouquinho mais a fundo sobre a educação e a imortalidade. Um beijão a todos, fiquem bem, boa semana, curtam a aula e nos vemos na live da semana da nossa aula 19. Já já a gente vai estar indo para o ciclo 5, galera. Beijinhos, fiquem bem.